O mais belo amanhecer, Dom Otacílio Ferreira de Lacerda. Quantos amanheceres já pudemos contemplar e quantos ainda poderemos? Mas não há amanhecer como aquele que Maria Madalena viveu, quando ainda era escuro, na madrugada da ressurreição do Senhor. A partir daquele amanhecer, iniciou-se o novo tempo, o tempo do anúncio e do testemunho da mais bela notícia que o mundo possa ouvir, a ressurreição de Jesus. Vive para sempre aquele que fora morto. Como seria o diálogo de um discípulo, um entre tantos seguidores de Jesus da época, sedento da vida nova que o Cristo ressuscitado nos alcançou e que desejasse descobrir de Maria Madalena a mais bela notícia, uma vez que ela foi a primeira a testemunhá-la? Maria, o que foste fazer no túmulo de Jesus? Fui apenas para estar com ele, ainda que estivesse morto, mesmo que tivesse que buscá-lo, onde quer que o tivessem colocado. Chorei inicialmente, porque não havia encontrado o seu corpo. O que faria para encontrá-lo? Estaria disposta a qualquer sacrifício para realizar o meu desejo, mas se as pessoas corresponderem ao amor de Deus, tanto mais Deus corresponde e corresponderá ao amor da humanidade. Não entendi. Então você o encontrou? Sim, recebi a grande recompensa por tê-lo amado. Fiz a grande experiência do encontro pessoal com o ressuscitado e anunciei a quantos pude esta experiência que me trouxe uma alegria imensurável e indescritível e que o mundo inteiro não poderia me oferecer e tampouco conter. Como os discípulos reagiram ao seu anúncio? A notícia da ressurreição do Senhor foi uma surpresa para os discípulos. Embora ele os houvesse alertado, a notícia os pegou desprevenidos. Por isso, a sensação desencontrada de temor e alegria. Por que temor e alegria? Temor, porque se tratava de avizinhar-se do mundo dos mortos, e as Escrituras proibiam terminantemente qualquer prática desse tipo. Alegria, porque renascia a esperança de se reencontrarem com o amigo querido, que havia sido crucificado, crudelíssima e injustamente. Quanto sofrimento, que dor indescritível ele sofreu e nós com ele. E o que aconteceu após comunicar aos discípulos o fato acontecido? Foram ao túmulo Pedro e o discípulo que Jesus amava e confirmaram o que eu havia dito. O último, embora chegando primeiro, entrou depois. Viu e acreditou. E assim foi o início de uma missão que haveria de varar os séculos e se espalhar pelo mundo inteiro. Então, em que consiste a ressurreição de Jesus para você e para a igreja? Constitui o âmago do anúncio evangélico, confiado como missão aos discípulos. Quando ele mesmo comunicou com a sua presença, colocando-se no meio deles, reunidos com medo dos judeus, dando o sopro do Espírito e os enviando a perdoar ou os pecadores reter, como bem descreveu o evangelista. João 20, 19 e 31. Então não foi nada fácil para os discípulos e para você o início da missão? De fato, não. Tivemos que superar todo medo. E só foi possível porque não se consegue conservar apenas para si esta experiência que vivemos. Ela provocou uma reviravolta em nossa existência. A ressurreição do Senhor deu a você e aos discípulos uma nova perspectiva de vida? Sem dúvida, porque Jesus ressuscitou, vale a pena viver apesar das derrotas e dos fracassos, uma vez que ele se tornou penhor
de vida e esperança. É preciso sempre anunciar isto ao mundo. Saindo do diálogo imaginário. É missão de todos nós, batizados, ser um sinal vivo do ressuscitado no mundo, alegres e convictas testemunhas, com a mais bela missão de ser sal da terra, luz do mundo, fermento na massa. Oportunas são as palavras extraídas da carta a Diogneto, escrita no século III. Quando entregues à morte, são vivificados. Na pobreza, enriquecem a muitos. São desprezados, mas no meio de desonras, sentem-se glorificados. E, finalmente, para resumir numa palavra, o que é a alma no corpo são os Cristos no mundo. Como pascais que somos, cremos que cada dia, em cada amanhecer, nasce a vida, a força, a graça e a luz do ressuscitado que nos acompanha, iluminando a noite escura de nossa alma. Aleluia.